Salve pessoal, espero que todo mundo esteja bem por aí. Bom, dando sequência à nossa série Lê Léo, aqui do Projeto Muda, a gente vai continuar a leitura do livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, a Formação e Sentido do Brasil. A gente está na página 27, tá bom? Espero que todo mundo esteja gostando aí da nossa leitura. Vamos lá. Apesar da unidade linguística e cultural que permite classificá-los numa só macroetnia, oposta globalmente aos outros povos designados pelos portugueses como tapuias, entre parênteses, ou inimigos, fecha, os índios do tronco tupi não puderam jamais unificar-se numa organização política que lhes permitisse atuar conjugadamente. Sua própria condição evolutiva de povos de nível tribal fazia com que cada unidade étnica, ao crescer, se dividisse em novas entidades autônomas que, afastando-se uma das outras, iam se tornando reciprocamente mais diferenciadas e hostis. Mesmo em face do novo inimigo todo-poderoso, vindo de além-mar, quando se estabeleceu o conflito aberto, os tupis só conseguiram estruturar efêmeras confederações regionais que logo desapareceram. A mais importante delas, conhecida como Confederação dos Tamoios, foi ensejada pela aliança com os franceses, instalados na Baía de Guanabara. Reuniu de 1563 a 1567 os Tupinambá do Rio de Janeiro e os Carijós do Planalto Paulista, ajudados pelo Goitacá e pelos Aimoré da Serra do Mar, que eram de língua Dje, para fazer a guerra aos portugueses e aos outros grupos indígenas que os apoiavam. Nessa guerra inverossímil da Reforma versus a Contra-Reforma dos calvinistas contra os jesuítas, em que tanto os franceses como os portugueses combatiam com exércitos indígenas de milhares de guerreiros, 4.557, segundo Lery, 12.000 nos dois lados na Batalha Final do Rio de Janeiro, em 1567, segundo cálculos de Carlos A. Dias, entre parênteses 1981, jogavam-se o destino da colonização. E eles nem sabiam por que lutavam, simplesmente eram atiçados pelos europeus, explorando sua agressividade recíproca. Os tamoios venceram diversas batalhas, destruíram a capitania do Espírito Santo e ameaçaram seriamente a de São Paulo, mas foram, afinal, vencidos pelas tropas indígenas aliciadas pelos jesuítas. Nessas guerras, como nas anteriores, por exemplo, a de Paraguaçu no Recôncavo em 1559, e nas que se seguiram até a consolidação da conquista portuguesa, como as campanhas de extermínio dos potiguaras do Rio Grande do Norte em 1599 e no século seguinte a Guerra dos Bárbaros e as guerras na Amazônia, os índios jamais estabeleceram uma paz estável com o invasor, exigindo dele um esforço continuado ao longo de décadas para dominar cada região. Essa resistência se explica pela própria singeleza de sua estrutura social igualitária, que, não contando com um estamento superior que pudesse estabelecer uma paz válida, nem com camadas inferiores condicionadas à subordinação, lhes impossibilitava organizarem-se como um Estado, ao mesmo tempo que tornava impraticável sua dominação. Depois de cada refrega contra os outros indígenas ou contra o invasor europeu, se vencedores, tomavam prisioneiros para as cerimônias de antropofagia e partiam. Se vencidos, procuravam escapar a fim de concentrar forças para novos ataques. Quando muito dizimados e já incapazes de agredir ou de defender-se, os sobreviventes fugiam para além das fronteiras da civilização. Isso é o que está acontecendo hoje, 500 anos depois, com os Yanomamis, da fronteira norte do Brasil. Cada núcleo tupi vivia em guerra permanente contra as demais tribos alojadas em sua área de expansão, e até mesmo contra seus vizinhos da mesma matriz cultural. Abre parênteses, Fernandes, 1952, fecha parênteses. No primeiro caso, os conflitos eram causados por disputas pelos sítios mais apropriados à lavoura, à caça e à pesca. No segundo, eram movidos por uma animosidade culturalmente condicionada, uma forma de interação intertribal que se efetuava
através de expedições guerreiras visando a captura de prisioneiros para a antropofagia ritual. Bom, pessoal, a gente finalizar esse vídeo aqui na página 28, com a participação do Estrelinha. Achei interessante esse trecho do vídeo, porque a gente está localizado numa região que foi muito importante para esses conflitos que aconteceram, né? A gente está aqui em Bertioga e a gente tem até no centro da nossa cidade um dos pontos turísticos mais visitados, que é o Forte São João, que é a fortaleza de alvenaria mais antiga do nosso país. Bertioga ficou aqui com os tupiniquins, né? Foram influenciados e se aliaram em alguns momentos com os portugueses e entravam em conflito com os tupinambás, que vem lá do litoral do Rio de Janeiro até aqui Bertioga, era o território deles, e os tupiniquins ficavam de Bertioga até o litoral sul, Cananéia, pelo que eu pude pesquisar. Então, foi muito interessante aqui essa parte por causa disso. A gente está localizado num ponto crucial desses conflitos, né? Teve a Confederação de Tamoios também, onde os jesuítas Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta ficaram nesse Forte São João que eu falei, ficaram hospedados por alguns dias até viajar, acho que para Ubatuba, para conseguir apaziguar a guerra. E é isso, achei bem interessante essa parte. Espero que vocês estejam gostando, continuem aí apoiando a gente, por gentileza, curtindo os vídeos, comentando, né? É muito importante a opinião de vocês, compartilhando se possível. E é isso aí. A gente vai se vendo por aqui. Valeu, obrigado pessoal.